Olá, você já passou por algum problema e tentou resolver as coisas do seu jeito e o problema só piorou? Pois é, isso acontece muito com a gente. Nós, seres humanos, somos assim. Somos rápidos para tentar resolver o nosso problema e muitas das vezes até o problema dos outros, mas somos demorados demais e tardios demais para pedir ajuda de Deus. Deus não se agrada com isso. Deus tem um plano e tem um propósito na vida de cada um de nós, como eu já falei em outros vídeos. Portanto, Deus sabe o caminho que você deve trilhar, que eu devo trilhar. Deus conhece o nosso futuro, o nosso presente, o nosso passado. Portanto, Ele sabe como nos conduzir. E Ele não se agrada quando a gente tenta, de alguma forma, interferir em certas coisas que estão acontecendo na nossa vida. É claro que Deus nos deu o poder de decisão, de decidir, de tomar atitude em certas situações. Ele nos deu essa capacidade, inteligência para isso. Mas tem coisas que às vezes nós oramos e entregamos o problema em oração, mas a gente levanta e vai lá tentar resolver, tentar fazer algo do nosso jeito e não dá certo. Quase nunca dá certo. Pois bem, é sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Eu vou te dar uma mensagem rápida sobre isso para você refletir, pois isso não agrada ao Senhor. A Bíblia traz diversas histórias de pessoas que tomaram atitudes precipitadas, que não confiaram em Deus e que acabou dando tudo errado. Um dos exemplos que eu posso citar foi Sara, quando teve a revelação que iria ser, quando teve a promessa de que iria ser mãe de Isaac, ela não aguentou esperar, ela não confiou e mandou que seu esposo se deitasse com sua serva para que ela tivesse um filho através de sua serva. E vocês sabem, quem conhece a Bíblia sabe que esse plano não deu certo, não deu muito certo. Mas, no final das contas, o que Deus tinha prometido a ela aconteceu. Claro, Deus é bom. O que Ele tem para você vai acontecer na hora que Ele achar que tem que acontecer. Mas se não acontecer, não vai acontecer. Se não tiver que acontecer, não vai. Se Ele não quiser, tudo bem. Nós temos que também ter a mente de que, independente do que aconteça na nossa vida, o Senhor é Deus. E nós temos que crer nele e confiar nele, independente das situações. E uma outra pessoa que eu posso citar é Jó. Quando Jó estava abatido, lá no final do livro de Jó, para quem conhece a história de Jó, conhece a história do que ele passou, tudo que ele passou, o que ele viveu. Jó era um servo temente a Deus, que teve todos os seus bens roubados, teve todos os seus filhos mortos, teve tudo estava acabado para ele. E ele estava, no começo ele estava otimista, mas depois ele foi se deixando levar pelo abatimento e feridas vieram no seu corpo, ele ficou amargurado e triste, e eu não tiro a razão dele, porque isso poderia acontecer com qualquer um, não é fácil. Mas no final ele começou a se lamentar, pedindo para morrer e não acabando não dando significado para nada. E para piorar a situação, os amigos dele estavam em volta falando. E ele acabou, acho que, ficando confuso, e Deus foi deixando ele falar, foi deixando ele se desabafar, foi deixando. Aí a hora que chegou a vez de Deus falar, Deus falou para ele: Jó, calma que agora quem vai falar sou eu. Você pensa que você sabe de tudo, mas você não sabe de nada. Onde você estava quando eu criei o mundo? Onde você estava quando eu coloquei você dentro do ventre materno? Você sabe como que são criadas coisas? E Deus começou a falar. E Jó caiu em si e viu que ele era pequeno diante de Deus. Ele caiu em si e reconheceu que ele de fato não conhecia Deus, que ele de fato, e ele até menciona, antes eu o conhecia somente de ouvir falar, mas agora eu sei que o Senhor é Deus.
Então eu quero te falar agora, nesse momento, se você está passando por alguma coisa e está tentando resolver com a força do seu braço, isso demonstra que você não conhece Deus o suficiente, isso demonstra que você não confia nele. Porque se você conhecer o Deus que você serve, se você conhecer o Deus verdadeiro, o Deus que criou o universo, você vai saber que vai dar tudo certo no final das coisas. Eu sempre falo esse versículo, mas é a palavra de Deus, então ela tem que ser vivida. Aquele versículo que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo vai cooperar, tudo vai dar certo. Relaxa, fica tranquilo e confia em Deus. Porque quando a gente tenta tomar uma decisão, quando a gente tenta fazer algo, nós estamos indiretamente agindo como se fôssemos Deus. E isso até seria um sacrilégio, um absurdo tentarmos ter essa, achar que podemos ser Deus. Quem somos nós? Jó reconheceu ali, ele caiu em si e ele falou: meu, quem que eu penso que eu sou? Eu não sou ninguém, eu não sou nada. Tô falando com as minhas palavras, tá? Ele não falou assim. Mas ele pensou: nossa, que loucura, eu não te conhecia. Antes eu só te conhecia de te ouvir falar. Agora eu sei quem tu és. Então, a gente tem essa dimensão que a gente tem, e hoje a gente tem a palavra de Deus, e a palavra de Deus ali revelada, com tantas histórias, com o manual de Deus, com tudo aquilo que Ele quer que a gente veja, viva e faça. Nós temos que ter a cabeça aberta, uma outra dimensão das coisas, de quem Deus é, de o que Ele faz, o que Ele age, como Ele age. Em Deus, nós temos que ter confiança e segurança e deixar Ele agir. O que for para ser seu, o que for para acontecer na sua vida, vai acontecer independente. E se não acontecer nada, se não for nada, se não tiver nada, você tem Jesus, você já tem tudo. Às vezes as pessoas ficam esperando uma promessa, esperando que algo aconteça. E não é isso que Deus quer. O foco principal em nós, como eu já falei num vídeo anterior, é um relacionamento. O Senhor busca conosco um relacionamento. Então, não pare de bancar Deus. É esse o conselho que eu te dou hoje. Pare de bancar Deus. Você não é Deus. Um dia, eu estava aqui em casa e comecei a pensar numas coisas que eu estava preocupada com a minha filha mais velha. E eu comecei a pensar numas coisas, orando a Deus. Eu entreguei ela em oração a Deus. Só que depois eu comecei a pensar, e eu falei assim: eu acho que eu vou ligar para ela. Eu pensei, vou ligar para ela tomar cuidado e tal. Aí na hora já caí em si, já falei assim: não, peraí, não vou ligar para ela. Eu já orei, já entreguei em oração ela a Deus. Deus cuida dela. O maior interessado na felicidade dela, na vida dela, é Deus. A vida dela é do Senhor. Eu consagrei a vida dela ao Senhor e ela mesma já se entregou ao Senhor Jesus. Portanto, a vida dela pertence ao Senhor. O maior interessado é ela. Eu pensei, eu sou mãe e eu quero o melhor para ela, mas o Senhor, que é o Deus criador, o Deus que criou ela, quem que você acha que é o melhor para ela? Eu ou Deus? Então a gente não pode se colocar no lugar de Deus, achar que devemos resolver as coisas como se fôssemos Deus. Correr para julgar as pessoas sem saber o que elas acham, o que elas pensam, sem saber como elas vivem, sem saber o que vai na vida delas, na mente e no coração. E às vezes a gente vê um estereótipo de por fora, a pessoa é um jeito, a gente fala, é certeza que ela faz isso, certeza que ela pensa assim. Não temos certeza. Deus é o Deus que sonda a intenção do coração. E Ele sonda o que vai lá dentro. Então só Ele pode julgar, só Ele pode agir. Qualquer dia eu vou falar sobre julgamento, que é também um assunto bem delicado, mas que tem algumas vertentes que dá para debater. Mas hoje, o que eu quero deixar para você é essa mensagem. Você não é Deus, então não haja como Deus. Mas você tem um Deus em que você pode confiar. E com Ele vai dar tudo certo, ainda que não seja do seu jeito. É isso, Deus abençoe. Tchau, tchau.